Pois é, gente, a gente resolveu trazer essa criançada bonita aqui para dentro do estúdio para mostrar justamente isso que a nossa telespectadora está partilhando conosco hoje, né? A importância da valorização aos nossos queridos professores, porque desde pequenininho eles já estão nos formando, nos educando, e isso é muito legal, não é? Quem quer mandar um beijinho para a tia? Como é que chama a sua tia da escola? Qual que é? Você gosta da tia Ana Amélia? Gosta? O que a tia Ana Amélia ensina lá na escola? Quem sabe o que a tia Ana Amélia ensina na escola? Estudar. Estudar. O que mais que a gente aprende? O que mais que aprende? Para ficar inteligente. Ah, aprende a ficar inteligente. O que mais a gente aprende lá na escola? Quem vai falar com a tia Ana Amélia? Só tem a tia Ana Amélia de tia lá, é isso mesmo? Não. Tia Maiara e tia Feliz. Tia Maiara. Quem é a tia Maiara? A que tá atrás de mim. Essa daqui, ó. E a outra tia? Como é que chama? Tia? Evelyn. Ai, cadê a outra tia? Tá. Ó, tem gente aqui pedindo para eu sair. Dá licença aí, eu não vou aparecer na TV. Já tá formando para ser artista também, né? Então, a gente já... Muitas... Mas quem quer mandar um beijinho pra tia, então? Beijo. Beijo. Fala assim, feliz dia dos professores. Feliz dia dos professores, fala. Feliz dia dos professores. Tia, como é que é, né? Ver. A gente fala tia porque eu acho tão próximo, né? Todo mundo chama de tia, não é assim? Sim, já diz até do nosso carisma, né? Que a gente parte desse lado afetivo, desse lado emocional com a criança. Então, já parte do nosso carisma, nosso educar na Canção Nova. E é uma alegria imensa estar aqui e estar partilhando isso com eles. Estar junto com eles e falando dessa missão linda que é de ser professor, né? Que é muito gratificante, que é muito lindo. E como que é para você ouvir as crianças dizerem assim, olha, eu estou sendo educada para ser inteligente. Eu gosto muito da tia Ana Amélia. É um retorno, né? É um feedback de tudo aquilo que a gente vive, de tudo aquilo que a gente passa. E mesmo às vezes a gente estando ali, ainda mais que a educação infantil, né? Eles são tudo pequenininho. Para eles é esse valor. Eu estou lá para aprender, mesmo sendo aprendendo no lúdico, aprendendo brincando, mas ele está lá para ser inteligente. Ele está lá para ter um futuro, para ser alguém, né? Agora a gente ouviu a nossa telespectadora partilhando justamente isso, que ela acha, né, e eu também, todo mundo no Brasil, eu acredito, que os professores deveriam ser mais valorizados, né? Infelizmente, isso ainda, né, não tem acontecido bem aqui no nosso país. Mas o que te motiva, então, a continuar, Ana Amélia, a ir todos os dias para a escola, receber essas crianças tão pequeninas, porque é uma fase, né, que não é muito fácil, que você está ensinando a alfabetização, começando a ler, a escrever, as letras. O que te motiva, então, a permanecer? Primeiro é o amor à educação, né, professor? Eu acho que o professor, ele já nasce professor. Né? Eu já nasci Ana Amélia professora, eu já tinha um plano para mim. E o que, assim, e essa vocação de estar lá todos os dias e acreditar em cada criança, porque eu acredito em cada educando e no seu potencial. Então isso me motiva e me faz estar lá todos os dias sorrindo logo pela manhã no Instituto Canção Nova. Que lindo, né? Eu quero agradecer também as outras tias. Obrigada pela presença de vocês, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigada, né? A Ana Amélia, inclusive, foi professora das minhas meninas. Deus lhe pague por isso. Ai, que bom, né? É tão bom saber que a gente tem alguém para nos ajudar a educar, não é? Mas então vamos, olha aqui. Vamos falar assim, olha, todo mundo junto. Eu vou contar de 1 até 3. Olha, eu quero ver quem vai dizer mais alto. Porque a gente tem mais professor ali, ó, no estúdio. Nós vamos falar para eles. Para todos os professores do Brasil. Bem alto assim, ó. Feliz Dia do Professores, tá bom? Vou contar, olha. 1, 2, 3. Feliz Dia dos Professores! Olha só, Rodrigo, que festa. Eu acredito que amanhã de muito professor já está mais viva, mais alegre depois dessa participação tão linda da criançada aí. Que bom, Dia do Professor não podia faltar aluno, não é mesmo, gente? E agora a gente vai ver uma frase aqui da Malala Yousafzai, ela que é ganhadora do Nobel da Paz 2014. Uma frase que muita gente compartilhou nas redes sociais, que diz o seguinte: uma criança, um professor, um livro e um lápis podem mudar o mundo. Olha que afirmação ousada, né? Pois é, essa menina ousada que saiu lá do Paquistão,
inclusive sofreu consequências por defender o direito das meninas estudarem. Muita gente disse, dedicada nessa missão de educar, uma missão linda, né? Hoje, a nossa gratidão total aqui no Manhã Viva, né? A nossa homenagem aos professores. Se eu pudesse, sinceramente falando, eu sei que eu não consigo, mas graças a Deus, eu estou numa emissora de televisão e posso fazer isso. Se eu pudesse, eu sair abraçando professor por professor nesse país inteirinho, sabe? Porque eu sei, né, os desafios que acontecem a cada dia, né? Para o professor se permanecer, igual a Ana Amélia acabou de dizer pra gente, permanece por amor, né? Porque a gente sabe que ainda falta muito incentivo, né, para os nossos professores. Mas que bonito, né? Continua aí nessa garra total, desse desafio total de todos os dias para educar os nossos filhos. Olha, pais, você que acompanha o Manhã Viva hoje, pelo menos um obrigado é necessário nesse dia, tá bom? Liga para o professor, manda um bilhetinho. Se quer mandar uma lembrancinha, manda também, mas manda a sua gratidão. Eles merecem muito. Se o governo não faz, se quem deveria fazer não faz, faça você então. Vamos começar por nós? Pois é, mas eu quero saber de vocês, né? O que levou vocês a escolher essa profissão? Pode começar. Na verdade, ela veio junto com a área que eu escolhi, né, de trabalho, que foi filosofia, sociologia e teologia. É uma área que você tem que ir para a educação, né? E depois que eu fui para a educação, eu descobri que eu realmente, como a professora disse ali, né, já nasci para ensinar, né? E porque é um dom que a gente tem que ter. O dom de sala de aula, o dom de trabalhar com os alunos, o dom de lidar com as pessoas. Um dia eu vi, né, que um educador dizendo que o professor é aquele que tem que gostar de pessoas, né? Então, assim, como eu amo muito as pessoas e gosto muito das pessoas, para mim foi uma coisa muito gratificante trabalhar com sala de aula, trabalhar com os meus alunos. É extremamente recompensador, né? Então, foi isso que me levou. E transformar as pessoas, transformar com ideias. São as ideias que movem o mundo. Então, quando você trabalha ideias, trabalha conteúdos, você forma opinião, né? Você forma essas pessoas. Isso é o que me faz ainda permanecer também nessa área, gostar de estar nessa área. O professor Alex eu conheço mais de pertinho, que ele também é professor da minha filha, né? É professor no Instituto Canção Nova também, onde a minha filha estuda. E todos os dias eu escuto algo do professor Alex. Nossa, mãe, tem que ver o professor Alex, como ele é feliz, como ele motiva e não sei o quê. E aí, professor, por que essa escolha, né, dessa profissão? Então, na verdade, o professor não escolhe, ele nasce. Como diz a Ana Amélia. A gente nasce. Eu fiz 2 faculdades antes, de administração pública e depois de administração privada. Fui trabalhar na empresa, num cargo assim que todo mundo almeja, que é dentro do recursos humanos. Só que eu vi que não era isso que eu queria, que ali não estava me satisfazendo. Aí, minha mãe, trabalhando como secretária de escola, uma vez ela me falou: Alex, você não quer dar umas aulinhas de matemática lá no Oswaldo Cruz? Eu disse: quero. E resolvi. Daquele dia em diante, nunca mais saí. Cada vez como a gente brinca, né, a gente vai mais se afundando, a gente vai sendo mais professor. E isso é gratificante. E o bacana é que o pessoal hoje questiona muito, mas quando um dali assimila aquilo que você passa, aquilo é muito gratificante. Você se sente feliz. E é gostoso você chegar assim, depois deitar na sua cama, no seu travesseiro, com um dever cumprido. Então eu acho que isso é o gostoso. A questão do ensinar, passar aquele pouquinho que a gente sabe, aquele pouquinho que está na nossa mente, para aquela criança que vai ser uma semente e logo, logo também poderá ser um professor. Então, eu acho que a partir de hoje, eu acho que assim, deveria ter mais profissionais da educação. E a gente está perdendo isso. Então, a minha escolha foi por isso. Agora, por que você acha, Arlene, que nós estamos perdendo profissionais para a educação? Infelizmente, né, como todo mundo já disse aqui, até por meio das redes sociais, para o próprio programa, a desvalorização da educação em geral. A desvalorização do professor, ela tem a ver com a desvalorização da educação no Brasil.
né, no país. Então, assim, o professor ele não é valorizado em todos os sentidos, no sentido de formação, no sentido de salário, né? Então, ele acaba sendo alguém que tem que trabalhar por muito amor e só, porque ele é muito mal pago, né? Ele é muito desvalorizado em relação a todos os outros profissionais. Se você for olhar hoje, uma pessoa, às vezes, que trabalha no shopping, que trabalha com vendas, que trabalha com qualquer outra área, ela é mais valorizada do que o professor que está ali tentando, né, trabalhar com seres humanos, educar pessoas, né? Então, nesse sentido, fica difícil realmente fazer uma opção racional, uma opção, uma escolha, eu quero ser professor, porque é um sofrimento. No Brasil acaba sendo sofrimento. E, na verdade, deveria ser o contrário, né? Porque Deveria sem o ser o professor, contrário. nós não teríamos o doutor, o presidente, Pois enfim, é. não teríamos as outras, as outras profissões, né? Mas, Alex, na sua opinião, qual é a maior dificuldade? A gente está falando aí de salário, a gente está falando aí, né, do sistema educacional, enfim, mas qual que é a maior dificuldade que o professor enfrenta no dia a dia? Mas também qual que é a maior gratificação? Não é? Então, na verdade, que nós temos que pensar é dois lados. Eu vivo duas realidades. Eu trabalho num lugar onde tem que ser estudado, que é o Instituto Canção Nova, onde eu entro para ser profissional. Aí que está a maior qualidade. Porque quando eu vou à Canção Nova, eu vou me preocupar com o meu trabalho. Então, eu entro dentro da sala de aula, eu consigo dar aula, eu consigo lecionar, eu consigo ministrar a minha matéria. Quando eu estou em outra escola, não. Porque eu tenho que se preocupar com o filho que apanhou do pai, sabe? Com a qualidade de vida. Muitas crianças não têm que comer dentro de casa. Então, tudo isso gera, tipo, de uma cadeia. Chegando no final, a consequência, a violência na escola, que acaba acontecendo devido às coisas que acontecem dentro de casa e acaba levando para a escola. A Canção Nova não. A Canção Nova, quando acontece algum tipo o Instituto acontece alguma coisa, nós temos uma psicopedagoga, nós temos uma psicóloga, nós temos ali sociólogas, nós temos toda essa parte que está atrás da gente dando um apoio. Então, quando a gente entra, a gente consegue lecionar maravilhosamente. Isso não acontece em outras escolas. Então, é a hora que a gente acaba sentindo, além de não ter um salário adequado, em questão de Estado e Prefeitura, nós também não temos uma qualidade de família junto ao professor. Então, o que acontece? A gente acaba fazendo o papel de pai, de psicólogo, de psicopedagogo e entre outras coisas. Então, acaba nos prejudicando nesse sentido. E assim, a maior gratificação que eu já disse, e vou repetir, é ver um sorriso de uma criança, uma descoberta nova. Esses dias eu estava ensinando sobre a questão da água. E foi falado no Fantástico. Eu falei, nossa, tudo que você falou lá aconteceu falando no Fantástico também, que legal, sabe? Então, eles conseguem assimilar. E quando acontece isso, é a melhor gratificação que tem. Não existe salário que pague isso. Agora, essa realidade acontece mesmo nas escolas, né, Arlene? Às vezes, essa transferência de papel que muitas vezes ocorre, né? Que achar que a educação é responsabilidade do professor. Isso ocorre bastante. O que ocorre no Brasil, né, e também em outros países, creio eu, como a situação do Brasil, é que existe uma negligência em relação à educação como um todo. Não só com relação à educação nas escolas, mas à educação dos filhos. Então, o sistema hoje exige que as pessoas trabalhem demais, trabalhem muito e não dê aos seus filhos a educação que deveria ser dada. Isso faz com que a escola tenha que preencher, ela tenha que cobrir essa falha, né? Não deveria ser isso. Tá? Mas acontece, né, que isso acaba acontecendo, porque não tem outra solução. O professor acaba se sentindo na obrigatoriedade de fazer uma reparação daquilo que a família não tem feito. Tá? Então, o problema da educação no Brasil é um problema muito amplo, que envolve a questão familiar. Eu tenho algumas participações aqui também, Dissilene, os internautas estão participando. A Thaís Vieira, ela é de Socorro, Sergipe, e ela quer aproveitar para mandar um abraço para o professor dela, para todos os professores do mundo e principalmente para o professor Romualdo de Matemática, que ela diz que ele é um grande incentivador para todos os alunos do Colégio Gilberto Freire, lá em Socorro, Sergipe. Parabéns pelo programa Adoro Manhã Viva. E a Marli Borim,
Ela falou: oi, pessoal da produção, obrigado pelo abraço que a Dircilene mandou para os professores. Uma vez professora, sempre professora. Estou aposentada e tenho a possibilidade de ver toda a programação da Canção Nova, que nos enriquece muito. Gosto do Manhã Viva, gosto do artesanato, culinária, formação e informação. Beijos a todos os professores do nosso Brasil. Agora, eu acho que essa participação dos pais, né, que a gente comentava aqui agora, e eu dizia justamente isso, que essa colaboração, né, esse reconhecimento também ajuda, não é? Porque a gente está falando aqui de valorização e a gente começou falando justamente por isso, porque as próprias pessoas que estão nos assistindo já estão dizendo isso, né? Quando se fala de professor, já liga uma coisa na outra, né? Mas essa participação dos pais, ela é bem essencial, não é, Alex? Porque já ajuda nesse sentido, não é? Então, na verdade, eu acho que tem que ser um trabalho feito em conjunto. O Instituto faz isso. A gente tem aí os conselhos participativos, que no Estado não tem, nas prefeituras não tem. E o que acontece? Eu vou contar uma situação que eu acho muito linda, né, que duas alunas compartilharam comigo, isso da rede municipal. Elas buscavam, a mãe usava o dinheiro da Bolsa Escola para beber. E todo dia as crianças iam na escola sem condições nenhuma de tomar banho, nada. E ela, à noite ela pegava um carrinho de piruzinho, aqueles piruzinhos bonitinhos, e pegava, colocava a mãe bêbada e levava para casa. Toda vez acontecia isso. Então, o que acontece? Não tem essa participação de família. Então, essa hora que deixa o quê? Deixa a desejar, porque se tiver família trabalhando junto com a escola, com certeza vai ter uma qualidade de estudo melhor. Então, é necessário que a gente tenha esse conjunto. Mas, para isso, precisa fazer um trabalho, né? Começar de novo, iniciar de novo, entendeu? A gente pode fazer um novo final, porque esse final ainda não chegou. Pois é, gente, nós estamos batendo um papo aqui, né, com a socióloga Arlene e também o professor Alex, para falar um pouquinho da situação da educação no Brasil, mas muito mais do que isso. Para dizer assim, olha, muito obrigada a vocês dois, né, em nome, né, da Canção Nova, acho que de todos os pais espalhados por todo o Brasil, nós queremos agradecer demais a vocês dois, tá? Não estou encerrando a conversa com eles, não, é porque eu acho que a gente deveria falar um obrigado a cada segundo, né? Eu me sinto assim, sinceramente falando. Então, eu quero agradecer a vocês, em nome de todos os professores espalhados por todo o Brasil, né? Eu acho que o muito obrigada, ele deveria acontecer quase que todos os dias que a gente for levar os filhos, né? A gente vê também, daqui a pouquinho a gente vai partilhar sobre isso, né? Quanta violência na sala de aula, né? O que o professor tem que lidar todos os dias? A gente está ouvindo aqui a conversa, né, dos professores dizendo, sinalizando para nós o que acontece dentro de uma sala de aula que muitas vezes a gente não sabe, né? Situações como essa que o Alex trouxe, tantas outras, que o professor tem que ser psicólogo, às vezes, por que não médico, né? Porque cai, machuca, tem que cuidar. Enfim, acaba somando um monte de coisas que a gente nem imagina. Temos uma participação da Elizabeth Gutierrez. Ela manda um abraço para todos os professores, especialmente os de Pariqueraçu, São Paulo. Um obrigado, pois, como todos hoje em dia, vivem na escola desafios, e tem que ter amor para continuar com essas crianças e jovens que não têm uma referência familiar, se sentindo livres, estão tão vazios. Porque além, né, daquilo tudo que a gente estava conversando, Rodrigo, com relação à valorização, enfim, os professores ainda vivem agressões. Isso é muito sério. Muito sério. Essa situação, ela tem a ver com toda uma questão social ampla, né, de gerar hoje uma sociedade praticamente sociopática, uma sociedade de jovens que não aceitam limites, não aceitam normas, não aceitam regras, por falta de uma socialização primária em casa, né, por falta de limites dados pela própria família. Então, hoje a gente tem, por exemplo, os black blockers, que acham que pode quebrar tudo, né, em termos públicos, quebrar coisas que o povo paga, né, e eles acham que isso é direito deles. Ou seja, é uma sociedade sociopática. Agora, é claro que isso vai refletir na sala de aula. Então, o professor põe um limite nele, ele não aceita o limite, vai lá e quebra um vaso na cabeça do professor. Né? Isso é uma sociopatia? É um comportamento sociopático.
Tá? Então, nesse sentido, a gente vive um problema social grave, me preocupa muito isso no Brasil, né? Porque o poder público não está conseguindo mais colocar limite nos nossos jovens. Deixa eu pegar a pauta dela. O que está acontecendo hoje na nossa política junto com a educação? Tem uma verba que é destinada à educação do ensino fundamental, que vai desde do primeiro ano até o 9º ano. E eles ganham por cabeça. Quanto mais aluno tem, mais eles ganham essa verba. Então, hoje, os adolescentes são contados como votos. Então, eles não se preocupam com a qualidade mais. Eles estão se preocupando em colocar gente dentro da sala de aula. Quanto mais tiver, mais eu vou receber para isso. Então, é aí que acontece. A qualidade abaixa, a violência aumenta, porque isso é um cotidiano, é uma cadeia, como eu disse. Isso vem da família. A família, o adolescente leva para a escola. O professor não tem um preparo para lidar com essa situação, acaba tendo uma discussão entre professor e aluno, e aí acontece a violência. Enquanto isso não mudar e tiver um caminho certinho, bonitinho, entre tudo, entre a parte da política, a parte da educação e a parte da família, fizer uma linha reta contínua, não vai adiantar. Então precisa ter essa mudança para que a gente consiga ter uma educação melhor. Agora, diante de todos esses desafios que nós conversamos aqui hoje no programa, você continua sendo professor, não é? Sim. E você disse pra gente, vocês, né? Que a Arlene também é professora do superior, não é? E você me disse que o que te mantém ainda é acreditar assim, que a sua contribuição em sala de aula, a gente pode sim transformar uma sociedade através daquilo que você leva de sonho, né? É bonito ver vocês falando, né? Eu sei que diante de tudo o que a gente vê como desafio, como vocês apontaram agora, essa situação aí, até mesmo das agressões, né? Que a gente precisa de um esforço mesmo, né? A Arlene mostrava isso, que eu acho que os pais podem ajudar, não é? O que vocês acharia, além de que você já apresentou agora, dessa linha que precisa acontecer entre a política, a família, né? O que mais vocês diriam assim, se a gente ainda não tem isso, o que poderia ainda ser diferente, né, Arlene? Que a partir de hoje poderia mudar, né? O que a gente pode fazer de novo a partir de agora, né? Para que os professores... Eu sei que tem coisas que a gente não resolve assim como a gente gostaria, não é? Mas o que a gente poderia fazer ainda de novo e de diferente? Eu penso que nós poderíamos lutar com a igreja pela família. Porque a família hoje, desfacilada como ela está, ela só vai gerar realmente mais problemas sociais. Enquanto os pais não se conscientizarem da importância que é a criança, da importância que é a formação de 0 a 7 anos, 0 a 12 anos, formação do caráter, a formação psíquica das crianças, né, nós não vamos ter uma sociedade melhor, muito pelo contrário, nós vamos somente piorar. Tá? Então, nesse sentido, eu acredito que a luta por essa relação dos pais com as crianças, para que seja uma relação mesmo que possa formar seres humanos, homens novos para um mundo novo. Começando aí por nós, então, né? Para encerrar a nossa conversa, Alex, o que você diria, então, depois dessa conversa toda, para alguém que está em casa assistindo, né, que deseja ser professor? O que você diria a ela agora? Primeira coisa, nós que somos professores, nós vemos as crianças como seres humanos e não como voto, não como política. Então, a gente tenta entrar e fazer o nosso trabalho. Nós precisamos hoje que todas as outras pessoas façam isso. E assim, que os profissionais da educação continuem aparecendo. Porque daqui a pouco a gente vai ter uma defasagem gigante. A gente não vai ter mais profissionais. E tem que gostar disso, gente. A gente nasce com isso. Então, acho que tem que procurar, sim, sabe? Ir atrás da faculdade, estudar. Hoje tem várias faculdades gratuitas voltada para a parte da educação. Faça, venha dar aula, sabe? É a coisa mais gratificante do mundo, é ser professor. Tá certo. Olha, muito obrigada a vocês. Vamos ficar de pé que eu quero abraçar em nome de todos, né? Muito obrigada, viu?
Obrigada por continuar aí firme e forte. Parabéns, né? Obrigada, porque é professor da minha filha também, né? Obrigada, você também, que é professora do Rodrigo também. E tantos outros, né? O nosso agradecimento, muito obrigada a vocês, parabéns. E continua assim, as nossas crianças precisam de vocês. Desse jeitinho, com esse desejo, né? Com essa... Nossas crianças. As nossas crianças. E os alunos também têm mensagem aqui, professor Alex. O Davi Astucci diz o seguinte: Alex, muito obrigado por ser esse professor maravilhoso. Quero que Deus te ilumine e abençoe o seu trabalho. A Luana da Silva também falando o que falar das pessoas que dedicam toda a sua vida a nós, alunos. Podemos começar com amor ao que fazem, apesar de muitas dificuldades, continuam batalhando para nos direcionar. Me considero uma pessoa de muita sorte por ser aluna do Alex e desfrutar do seu conhecimento. E tem também a Ludmila Marcondes, tem 14 anos, dentre de todas as profissões existentes no mundo, há uma que sem dúvida é a principal e o papel mais importante e atua junto com os pais para a formação de toda uma geração. Parabéns, viu? Deus abençoe. Obrigada, viu? Parabéns mesmo.